Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir, aqui do canal Mensagens Kardecistas, que está no YouTube, no Facebook e no Instagram, trazendo todos os dias para todos nós mensagens da espiritualidade. Esse canal espírita que traz mensagens do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos demais livros da codificação espírita, assim como de tantos outros autores espíritas, encarnados e desencarnados, como Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Joana de Ângeles, Divaldo Franco e tantos outros. Todas as semanas nós realizamos um estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com um vídeo que eu posto na segunda-feira, com algumas reflexões sobre o tema da semana, que é esse que vocês estão assistindo agora, e tem o seu grande ápice na quarta-feira às 20 horas com a nossa live do Culto do Evangelho no Lar. Todas as semanas, às quartas-feiras, sem exceção, todas as quartas-feiras do ano às 20 horas, nós fazemos o Culto do Evangelho no Lar. É uma live onde muita gente participa e a gente estuda o Espiritismo, busca proteção, porque a espiritualidade vem fazer junto conosco. E aí nos protege, nos inspira e nos sustenta. A semana passada nós iniciamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje daremos continuidade. Então estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. E essa semana estudaremos os itens 4, 5 e 6. Então, por que eu gravo esse vídeo na segunda-feira já com algumas reflexões? Para que entre a segunda e a quarta-feira vocês tenham tempo de ler o trecho do Evangelho que eu indico, né? Já fazer algumas reflexões, para que na quarta-feira a gente tenha uma melhor qualidade de estudo do Evangelho, da Palavra de Jesus Cristo. Então nós estamos no capítulo 17 e essa semana itens 4, 5 e 6. Esses itens 4, 5 e 6 estão divididos em duas partes: os bons espíritas e a parábola do semeador. Vamos começar a fazer algumas reflexões sobre o tema. O que é preciso para que a gente se considere bons espíritas? Já que o tema, é os bons espíritas. O que é preciso para que a gente se considere bons espíritas? Será que um bom espírita é aquele que estuda muito o espiritismo? Que lê vários livros, que frequenta o centro, que faz cursos? Será que esse é o bom espírita? Ou o bom espírita é aquele que conhece todos os livros da codificação espírita? Ou seja, ele conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, Ele conhece toda a obra codificada por Allan Kardec, recebida da espiritualidade maior. Será que esse é o bom espírita? Eu acho que não. Se isso não é ser um bom espírita, então o que é? É muito importante todos nós estudarmos o Espiritismo, e não é isso que eu estou falando, que a gente não deve estudar. A gente deve estudar e deve estudar muito o Espiritismo. Assim como conhecemos a codificação. Estudar o Espiritismo e não estudar o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a mesma coisa que tentar estudar matemática sem um livro de matemática. Fica muito difícil, porque a gente quer se aprofundar num assunto e não vai na fonte primária, ou seja, na mensagem principal. Mas muito mais importante do que estudar tudo é colocar em prática o que estudamos e conhecemos. E aí a gente entra num ponto que é super importante, que é a relação entre o que a gente estuda e o que a gente coloca em prática. Porque muitas vezes nós sabemos de cor todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Já lemos várias vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos de cor citações a Jesus, dos Evangelhos de Mateus, de João, de Marcos. Sabemos de cor.
Sabemos de cor trechos da Bíblia. Muitas vezes até utilizamos no nosso dia a dia. Mas só conhecer, só saber e só experimentar a doutrina espírita na teoria não é o suficiente. O que precisa é que todos nós nos tornemos exemplos vivos dos ensinamentos de Jesus. É estudar sobre o amor de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo e praticá-lo e colocar em prática. Então eu leio sobre o amor, sobre a caridade, sobre a indulgência e a benevolência. Eu leio sobre os ensinamentos e exemplos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é importante que eu coloque em prática. Porque se eu não coloco em prática, o que eu li, o que eu estudei, é letra morta. É palavra vazia. Porque não serve nem para mim e nem para o próximo. Porque eu não coloco em prática. Só eu sei. Mas se eu não pratico, eu não vivencio. Se eu não vivencio, eu não troco com as pessoas. Se eu não troco com as pessoas, eu não evoluo. Na semana passada, nós estudamos os caracteres da perfeição, né? Lá nos itens 1, 2 e 3 do capítulo 17. Essa semana estamos no 4, 5 e 6. Temos certeza que todos nós, nenhum de nós, aliás, atingirá a perfeição nesse plano. Mas mesmo assim nós podemos evoluir muito. Evoluir muito no contato com o próximo. Evoluir muito praticando a caridade. Evoluir muito espalhando o amor. Evoluir muito estudando e colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Nós reconhecemos um espírita não pela sua santidade. Eu sempre falo nas lives, né, que não existe espírita santo. Neste plano, não. Neste plano, não. Né? Se estamos encarnados todos juntos aqui, é porque somos mais ou menos a mesma coisa. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos evoluídos, mas mais ou menos na mesma faixa vibracional. Senão não estaríamos aqui encarnados todos juntos. Mas nós não conhecemos um espírita pela sua santidade. Não tem espírita santo. Né? Todos nós temos defeitos, vícios, problemas, pontos a desenvolver, competências que ainda não adquirimos, não desenvolvemos, habilidades que precisamos desenvolver. Todos nós temos todas essas questões. Mas reconhecemos um espírita pela sua predisposição em se reformar. Pela sua predisposição em se melhorar, em se autoavaliar e melhorar e se melhorar para si mesmo e para as pessoas que o cercam. O verdadeiro espírita é aquela pessoa que se autoavalia e sempre se analisa. Analisa todas as situações, porque ele quer entender, no final do dia, se ele fez todo o bem que ele poderia ter feito. Ele reavalia, no final do dia, as suas atitudes e procura sempre meios de melhorar. Se magoou alguém, por que o fez? Qual que era a raiz desse problema, desse desentendimento? O Espiritismo é o cristianismo em essência. Ou seja, o Espiritismo é o amor de Jesus, a fé raciocinada e a prática. É o amor de Jesus, porque Jesus nos disse que Deus é amor. E todos os ensinamentos e todas as passagens de Jesus são sobre amor. Então Jesus é amor, Espiritismo é amor. Espiritismo é fé raciocinada. Eu não aceito as coisas porque elas são como são. Eu analiso as situações. Eu analiso o que está escrito no Evangelho. Eu analiso o que está escrito no Livro dos Espíritos. Eu faço relações
com o que está acontecendo na minha vida, na nossa sociedade, com a nossa família. Eu busco explicações racionais em cima daquilo que eu estou lendo. Por isso que é a fé raciocinada. Quando perguntam para mim, você crê na vida após a morte? Eu falo, eu não creio na vida após a morte. Porque se eu falar que eu creio na vida após a morte, nem espírita eu estou sendo. Eu não creio na vida após a morte. Eu sei da vida após a morte desse corpo físico. Eu sei. Isso não é uma crença porque falaram, porque as coisas são assim e porque isso existe eu tenho que aceitar. Não, porque eu sei. No Livro dos Espíritos, em várias mensagens, vide as milhares de cartas do Chico Xavier, as milhares de comprovações, documentários no Netflix, documentários norte-americanos, onde praticamente nem espírita tem. Percebem? Eu sei, essa fé é raciocinada. Não é porque me falaram, é porque eu pesquisei, eu fui buscar. Existem fontes que me dizem que é. E a prática. É colocar em prática. É muito melhor eu conhecer muito pouco do Espiritismo, conhecer muito pouco dos ensinamentos de Jesus, mas tudo que eu sei e tudo que eu conheço eu coloco em prática, do que conhecer muito e colocar quase nada em prática. Porque a gente precisa treinar esse amor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Outro ponto que nós vamos estudar na quarta-feira é a parábola do semeador. Que todos já devem ter ouvido a parábola do semeador, é aquela das sementes, que cai um pouquinho, aquele que semeia saiu a semear, e cai um pouquinho de semente no chão e os pássaros comem. Outras caem nas pedras, né, onde tem pouca terra, ela germina, mas o sol já queima, né, porque tem pouca terra. Outras caem entre os espinhos e são sufocadas pelos espinhos. E outras caem em terra fértil. E essas germinam, brotam e crescem, se desenvolvem. Então o que Jesus está falando para todos nós é para que a gente seja semente boa, para que a gente seja terra boa para a semente que é o amor do Cristo, para que a gente seja solo fértil para as mensagens que recebe. Porque nós recebemos muitas bênçãos, recebemos muitas dádivas, recebemos muito de Jesus, mas boa parte da nossa existência, se assim inclinarmos ela para esse lado, ela vira terra infértil, ela vira terra não adubada, ela vira terra que não germina nada. O que a gente precisa é, com base no amor de Jesus, nos seus ensinamentos, praticar a caridade, o amor, a indulgência, a benevolência, a humildade. E tudo isso, praticando essas coisas, praticando o que Jesus nos ensinou, o que o Espiritismo nos traz, nós estamos adubando a nossa terra. Nós estamos sendo solo fértil para que toda semente que Jesus queira plantar no nosso coração, ela germine, ela brote, ela cresça e se desenvolva. E assim desenvolve a nós e desenvolve a todos que estão à nossa volta. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Então, esses itens, né, nós vamos estudar na quarta-feira o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 4, 5 e 6. A nossa live do Evangelho no Lar acontece no YouTube do Mensagens Kardecistas, Pílulas de Allan Kardec, e no Instagram do Mensagens Kardecistas, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho, reflitam sobre ele, e quarta-feira nos encontraremos para mais aprendizados e lições. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus.